As ligas camponesas foram as primeiras experiências de organização de trabalhadores rurais no Brasil. As décadas de 1940 a 1960 foram marcadas por intensas mobilizações e organização da classe trabalhadora. No contexto da luta de classes do período, surge a primeira Liga Camponesa, que a partir de Pernambuco se organiza também em quase todos os estados do país, como veremos nesse vídeo. Antes, porém, peço a você que se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus contatos nas redes sociais. Tendo por referência o portal Memórias da Ditadura, se tem que, a partir do final dos anos de 1940, o movimento de trabalhadores rurais começou a desenvolver um novo formato organizativo e de ação. Até então, os movimentos baseados na linguagem religiosa, como Canudos, no estado da Bahia, ou Caldeirão, do Beato José Maria, do Ceará, ou ainda no banditismo rural, como o Cangaço, que teve em Virgulino Ferreira, o Lampião, sua maior liderança, expressavam as tensões no campo. No entanto, a partir da organização política de lideranças do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, iniciou-se o processo de movimentos organizados com uma linguagem mais diretamente política, baseada na luta pela terra e por direitos sociais. Surgiram nesse período as primeiras greves de trabalhadores assalariados nas usinas de açúcar da Zona da Mata de Pernambuco. Na década de 1950, conflitos isolados de camponeses, poceiros, assumiram o caráter de luta armada. Um exemplo disso foi no Paraná. Depois, movimentos semelhantes puderam ser observados nos municípios de Trombas e Formoso, no estado de Goiás, e entre os anos de 1948 a 57, quando os poceiros foram vitoriosos, alcançando a legalização de suas terras. Mas foi com as ligas camponesas que se consolidou uma forma de organização dos trabalhadores do campo, estimulada pelo Partido Comunista Brasileiro, para levar adiante a luta por seus direitos. Elas começaram a existir em 1945, estabeleceram-se em vários municípios e foram importantes no movimento pela reforma agrária no Brasil. Mas em 1947 o PCB foi colocado na ilegalidade e as ligas camponesas foram abafadas. Desta forma, só em 1955 as ligas ressurgem, e desta feita no Engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, a partir de figuras históricas da luta pela terra, como o camponês Zezé da Galileia. Inicialmente para driblar restrições à formação de sindicatos e ligas rurais, bem como para escapar da repressão dos latifundiários. Os camponeses organizaram no Engenho Galileia, no município pernambucano de Vitória de Santo Antão, na região da Zona da Mata daquele estado, a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, a SAP, com a sigla SAPP. Uma sociedade com a finalidade de prestar assistência médica, jurídica e educacional às famílias. E formar uma cooperativa de crédito para que os camponeses pudessem se livrar do domínio do latifundiário para fins de auxílio funeral. Ameaçados de expulsão, os camponeses do Engenho Galileia se apoiaram na SAP para resistir. Quando contrataram um advogado para fazer a defesa de seus interesses, protagonizaram um movimento histórico para o seu desenvolvimento e para a luta pela terra no Brasil. Isso significava que os trabalhadores não estavam dispostos a se submeter às condições de trabalho impostas pelos latifundiários e assumiam que tinham direitos. Esse advogado se chamava Francisco Julião, deputado estadual na época pelo Partido Socialista Brasileiro. A luta demorou 4 anos, mas os camponeses do Engenho Galileia acabaram por conquistar suas terras. Nesse meio tempo, a SAP organizou várias delegacias em outros municípios do estado de Pernambuco. O advogado Francisco Julião se tornou um dos organizadores e o principal líder do movimento camponês. As ligas camponesas se expandiram e em 1959 já eram 25 delegacias apenas em Pernambuco. E elas começaram a se espalhar por outros estados. Na Paraíba, por exemplo, surgiu a Liga de Sapé, com 10 mil filiados, a mais forte do país. Seu dirigente principal foi João Pedro Teixeira e se tornou um líder nacional ao lado de Francisco Julião das lutas camponesas. As ligas defendiam a reforma agrária e se colocavam como organizações apartidárias, embora contassem suas fileiras com militantes do PCB, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e da Ação Popular, AP, bem como da participação de trotskistas. Em 1961, já existiam federações das ligas em 10 estados brasileiros e foi fundado o Conselho Nacional das Ligas Camponesas, com representação em 13 estados. Houve um processo de articulação nacional que colocou a luta dos trabalhadores rurais em outro patamar de organização. Ela passou a ser feita não mais de ações isoladas, mas contando com uma forte organização. Para compreendermos melhor a luta das ligas camponesas, é preciso entender que a luta não era apenas por direito à terra,
era ao mesmo tempo a luta pelo direito à vida, literalmente, pois o assassinato de camponeses pelo latifundiário era corriqueiro e banal. Por exemplo, ainda em Pernambuco, na Zona da Mata, região histórica do cultivo da cana-de-açúcar, que remete aos primórdios da colonização do país pelos portugueses, precisamente na usina Estreliana, no município de Ribeirão, na Mata Sul do estado, foi que em 7 de janeiro de 1963, 5 trabalhadores rurais foram assassinados quando cobravam seus direitos trabalhistas. Naquela ocasião, cerca de uma centena de trabalhadores rurais dos engenhos São Miguel, São José dos Palhados e Esperança, em terras da usina, se dirigiram ao escritório da Estreliana, de propriedade do então deputado federal José Lopes Siqueira Santos, do PTB, ou melhor, do PTB, conhecido por seu autoritarismo e truculência, como de resto todos os usineiros que vinham das famílias escravistas de Pernambuco. Os trabalhadores exigiam o pagamento do 13º salário, como lhe era direito, assim lhe assegurava a legislação. Em resposta, José Lopes de Siqueira ordenou que seus jagunços abrissem fogo contra os camponeses. No episódio, 5 trabalhadores foram assassinados. A imprensa, a velha imprensa como sempre, inverteu os fatos, tratando a matança como legítima defesa do usineiro, que teria sido atacado pelos trabalhadores. E esta foi a narrativa que prevaleceu. Disto resultou que nem o usineiro, mandante dos assassinatos, nem seus jagunços que executaram os trabalhadores, foram presos. Assassinatos dessa natureza eram comuns nos engenhos e usinas de Pernambuco, bem como em todo o país. Outro exemplo foi a emboscada e o assassinato do camponês João Pedro Teixeira, como dissemos, dirigente histórico da Liga Camponesa de Sapé, no interior da Paraíba. Com o golpe de 1964, a repressão conjunta de militares e latifundiários se abateu pesadamente sobre os camponeses. Muitos foram presos e outros tantos assassinados. Em Recife, Gregório Bezerra, dirigente histórico do Partido Comunista e da luta pela terra, um veterano líder camponês, foi brutalmente arrastado por militares pelas ruas da cidade, com 3 cordas amarradas ao pescoço e sendo constantemente torturado. Conforme documento da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, entre os anos de 1962 e 1989, nada menos do que 1.566 trabalhadores rurais foram assassinados. Apesar de esses assassinatos quase sempre terem sido a mando de grandes proprietários, não se pode dissociá-los do clima geral de repressão que se abateu sobre os trabalhadores em nome da segurança nacional. Mesmo com a repressão violenta, as lutas dos trabalhadores rurais da Zona da Mata Nordestina não cessaram de todo logo depois do golpe. Em 1968, por exemplo, houve uma greve de 10.000 canavieiros do município de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Elas não pararam por completo, mas assim como outros movimentos, tiveram um recolhimento forçado nos anos de chumbo da ditadura. É importante destacar que a luta camponesa e, ao mesmo tempo, a luta pela reforma agrária é uma luta não apenas contra a estrutura econômica, ela é também uma luta contra o preconceito racial e o preconceito contra as camadas pauperizadas dos trabalhadores do campo brasileiro. É uma luta que está no cerne da própria formação da sociedade brasileira. Nesse sentido, se deve compreender que quando da abolição da escravidão, a massa de trabalhadores formada por pobres, pardos e brancos aumentou, com a inclusão agora dos negros ex-escravizados, que, como sabemos, após séculos de trabalho e construção da riqueza material das elites agrárias do Brasil, foram descartados como mão de obra assalariada no novo sistema de produção econômica que se desenvolvia no país, o capitalismo. Então, desta forma, creio eu, que não se deva compreender a luta pela reforma agrária apartada da luta pela questão racial em particular, nem da luta da classe trabalhadora em geral. O que quer dizer com isso é que hoje a luta da classe trabalhadora em geral tem sido fragmentada naquilo que se tem chamado de identitarismo. Essa questão agrária, como a gente pode perceber, com raízes estruturais na formação econômica e cultural do país, não pode, ao meu ver, continuar desvinculada da luta maior, que é a luta de classe. Esta é uma discussão que temos que novamente enfrentar. A luta de classe, a luta pelo Estado e a luta contra as elites agrárias, contra as elites industriais, a luta contra o capital internacional. Essa é uma luta que nós temos novamente que encará-la, mas não separada. Nós temos que fazê-la dentro do conjunto geral dos interesses da classe trabalhadora, que representa a todas e a todos nós.